Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Diogo Rodrigues, Departamento Comercial da EFISOS. Comigo tenho o Ricardo Ramos, também do Departamento Comercial. Viva, Ricardo. Olá, Diogo. Boa tarde a todos, já agora. Boa tarde. Hoje, mais uma vez, estamos presentes em mais um encontro de valor. Esta é a forma que nós temos para continuar próximos dos nossos clientes, é a forma que nós temos de continuar ligados e conectados, de certa forma acompanhar o dia-a-dia dos mesmos, tendo em conta a conjuntura atual, a fazê-lo de uma forma interativa, online. Queria relembrar aos telespectadores que têm uma caixa de chat presente no vosso painel de controlo, onde poderão adicionar perguntas, questões, de forma a tornar isto o mais dinâmico possível. Hoje vamos falar um bocadinho de policarbonatos. Policarbonatos e tudo o que é ligações em policarbonatos, sejam elas a metais, sejam elas a betão, entre policarbonatos em si. O policarbonato insere-se na construção metálica no sentido em que muitas vezes temos que ter aberturas, temos que ter painéis translúcidos, de forma a que tenhamos iluminação natural no interior dos edifícios. A construção metálica normalmente é associada a uma construção de pavilhões industriais, pavilhões logísticos, e essa luz é importante, mas temos uma grande diferença entre o material que é o policarbonato e o material que é o painel sanduíche ou a chapa. Portanto, temos uma interrupção dos encaixes habituais do painel sanduíche, da chapa, e temos a colocação do policarbonato, que muitas vezes não é do mesmo fabricante que o painel, não é do mesmo material que o painel, nunca é. E aliás, nessa perspectiva do material, muitas vezes o policarbonato é um material que tende a ser muito sensível quimicamente, ou seja, tende a reagir com muitos tipos de soluções que vamos adotando nas nossas construções, ou seja, telas líquidas, selantes, solventes, tudo que tenha muitos reagentes químicos é propenso a obter uma reação química com o policarbonato. E como tal, é um material que é sensível, que é delicado e que temos que tratá-lo como tal. Há também uma questão que é o facto do policarbonato ser muitas vezes um material que tem um coeficiente de dilatação bastante relevante, ou seja, muitas vezes num painel com 12 metros estamos a falar de dilatações na ordem dos 12 milímetros e, portanto, estamos a falar de um material que tende a dilatar bastante. Normalmente o que se faz entre painéis sanduíche, entre policarbonatos, e muitas vezes também entre policarbonatos e painéis sanduíche, é adotar a utilização de remates, certo? E já agora aproveitava para colocar já aqui o Ricardo na conversa. É habitual utilizarmos estes tapas juntas, estes remates, estes cobres juntas, de forma a que façamos o fecho mecânico. O que nos leva sempre a uma perspectiva que é deixarmos o policarbonato fixo mecanicamente, sem permitir grande trabalho, sem permitir que o material dilate à vontade. E Ricardo, também queria aqui um bocadinho da tua experiência relativamente ao policarbonato. É então um material que dilata bastante, e fazer emendas é sempre complicado, certo? Sim, Diogo, sem dúvida. E da minha experiência aqui no norte de Portugal é que efetivamente é um material, como tu dizes, e não é preciso grandes detalhes técnicos, não é preciso grandes detalhes técnicos para perceber que ele mexe muito, há muitas dilatações, tanto térmicas como também mecânicas. Diria que é um material muito sujeito a dilatações mecânicas, e efetivamente quando surge este tipo de remates e temos este tipo de fixações em que impede o material de dilatar, pronto, tem tudo para começar a haver infiltrações e zonas mais abertas, e efetivamente aqui já se nota ali junto daquela parede ali uma zona de infiltração, e efetivamente este remate metálico, sendo tão rígido como é normalmente os remates metálicos, tornando tão rígido aquela zona de dilatação, mais tarde ou mais cedo vão existir infiltrações, claro. Pois, muito bem. Aqui é um bocadinho alertar para este facto, que é, temos duas ligações nos policarbonatos normalmente, não é? Temos a ligação horizontal e a ligação vertical. Esta ligação
vertical é aqui a ligação deste remate, desta chapa, que muitas vezes pode ser de alumínio, de chapa lacada. O que sabemos é que normalmente é no local que está exposto a bastantes dilatações e que normalmente até podem acontecer deformações. E o material, as abas, começam a levantar e começam a abrir alguns espaços por onde a água pode, porventura, entrar. Sabemos que muitas vezes também temos pouca pendente nestes edifícios e, portanto, estão mais do que nunca suscetíveis a este tipo de entrada de água. Depois temos a ligação, por exemplo, horizontal, que é uma ligação que, neste caso, até tem um fim, digamos, não é? Tem um local onde o policarbonato bate contra um murete, mas podemos ter muitas vezes o caso de termos um empalme, não é? E no empalme, cá está, é deixar o material trabalhar. Se vemos à partida que se houver um empalme, é porque aquela secção toda terá mais do que 12 metros, que senão era o tamanho normal de um policarbonato. E, portanto, vai estar sujeito a muita dilatação e nós no empalme temos que ter o cuidado de permitir que o policarbonato trabalhe à vontade. Temos então aqui uma tipologia de ligação. Podemos, por exemplo, o policarbonato pode começar a meio da água para baixo e, portanto, nesse tipo de situações temos sempre, por exemplo, uma tipologia de aplicação que é colocar a chapa de cima mais longa do que o policarbonato. O que acontece é que muitas vezes a água acaba por batida a vento, não é? Começar a subir pelo policarbonato e entrar no edifício. Ou seja, esta ligação, como nós sabemos que temos uma superfície corrugada e uma superfície lisa por baixo, fica sempre este espaço aberto e, porventura, como estamos a falar de materiais que são colocados a alturas diferentes, fica sempre uma junta aqui colocada, fica sempre aqui uma junta exposta e, portanto, não é fácil fazer essa ligação. Temos esta outra vez uma ligação mecânica e desta vez aqui uma ligação com selantes, com cola e vedas. E aqui, Ricardo, queria a tua ajuda. Qual é que é a tua experiência relativamente a silicones ou a selantes, mastiques, utilizados nesta tipologia de ligações? Sim, Diogo. Efetivamente, nós temos vindo a falar muito sobre estas soluções tradicionais nos últimos desafios encontros da Work, porque efetivamente, e até diria, mais no policarbonato, é impossível passar sem falar um bocadinho delas, porque sabemos que são materiais que mais tarde ou mais cedo acabam por ficar quebradiços, muito enrijecidos, e é só pensarmos do ponto de vista, assim, à vista olho nu, pensar em duas superfícies que vão ter bastante dilatação, pensar no material enrijecido a fazer a junta entre eles, tem tudo para haver uma quebra e para haver uma entrada de água por esse mesmo material. Eu realço ainda o facto que eu falei no início, que é, muitas vezes, o policarbonato é um material sensível e se nós não utilizarmos, por exemplo, silicones neutros, se utilizarmos silicones normais, acabará por reagir, descolorar e pôr em causa mesmo as propriedades do próprio policarbonato. Exatamente. Mas sem dúvida alguma que esse facto do selante é um facto muito, muito interessante, porque sabemos à partida que estes mastiques têm uma duração algo curta, porque são feitos com muito solvente e a cura é muito rápida, e nós conseguimos perceber um bocadinho esta questão dos solventes, da existência dos solventes pela cura. Se o material tiver uma cura muito, muito rápida, ou seja, se em pouco tempo nós conseguimos pegar no selante e retirá-lo uniformemente e ele descolar e já estiver enrijecido, conseguimos perceber que o material leva muitos solventes, vai haver uma cura muito rápida. E, portanto, normalmente esse tipo de materiais vai ter uma durabilidade muito mais comprometida. E, portanto, nós sabemos que ao aplicar um material destes, como por exemplo, só o facto de colocarmos só um cordãozinho, já é um problema só porque não temos massa suficiente para acompanhar, por exemplo, dilatações na ordem dos 8 milímetros, dos 10, que são um painel de 10 metros, um painel de 8 metros, terá na ordem dos 8, 10 milímetros e, portanto, muitas vezes não consegue acompanhar. Esta é uma tipologia de aplicação, cá está, que é convencional. Aqui temos mais uma vez a presença dos selantes colocados aqui na zona inferior, para não permitir que o policarbonato, digamos, que a água que escorre dos policarbonatos passe para dentro do edifício, é colocada como barreira. Aqui temos um problema que muitas vezes que é da própria água ficar estagnada e depois mais uma vez colocada aqui nestas ligações, que cá está, o material neste local trabalha menos
do que num local como este, numa perspectiva como esta, mas são sempre situações onde temos aqui uma dilatações e movimentações estruturais de um âmbito muito largo. Mais uma vez, temos aqui uma aplicação utilizada com selantes, com silicones, de um solapo, de uma emenda, de um policarbonato, no qual um sobrepõe sobre o outro e é colocada a solução. Já agora, eu penso que nós não temos fotografias, mas pode eventualmente, por exemplo, ser utilizada uma solução mecânica. E a minha experiência, Ricardo, é que em soluções mecânicas, por exemplo, muitas vezes os parafusos tendem a partir, não é? Com a dilatação do policarbonato, certo? Sim, é mesmo isso. São dilatações muito grandes, como ao bocado estavas a falar painéis de 12 metros, estamos a falar de dilatações na ordem dos 12 milímetros, por exemplo, e efetivamente a colocação de parafusos aqui a fazer a ligação inviabiliza muito e muito, passado algum tempo, nem estou a falar em longo prazo, estou a falar médio, curto prazo, é de esperar. No problema das fixações. Claro, no problema das fixações temos dois problemas, que é o facto de abrirmos aquela fixação, aquela perfuração, e depois temos o problema de, ao colocar uma por cima da outra, quando os materiais tiverem que dilatar, um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, e vai acabar por, efeito tesoura, rebentar a fixação, o parafuso, e acaba por não aguentar. Aqui temos mais uma vez uma opção tipicamente de remate metálico, não é? Temos um policarbonato colocado e depois tentamos evitar que a água, de certa forma, entre para a cobertura por meio destas fixações mecânicas. E aqui é curioso o facto de nós temos logo à partida um remate metálico em cima para permitir que a água escorra, e depois temos um outro remate para permitir que a água continue e prolongar, e este remate parece estar numa cota inferior, não é? Para conseguir, de certa forma, ir mais abaixo possível e ficar o mais rente possível ao policarbonato. É de facto muito difícil, com remates metálicos, porque isto são locais nos quais os remates metálicos não têm efeito, porque o policarbonato tem que trabalhar livremente e precisa do seu espaço e vai abrir as suas fendas, e precisamos de algo que seja elástico e que seja adaptável à cobertura em si, e portanto como solução teríamos a Efizos Easy Repair. A membrana Efizos Easy Repair é uma membrana, digamos, com revestimento em termoplástico na parte superior, que existe em várias cores, cinza, branco e preto, e tem na sua adesividade, na sua colagem, um primário encapsulado. Este primário encapsulado é ativo perante a pressão de um rolo metálico ou alguma coisa que o comprima, que rebenta o policarbonato e aumenta a adesividade. Adere a policarbonatos, e isso é uma grande vantagem do material, adere a chapas metálicas e, portanto, pode perfeitamente ser utilizado nesse tipo de soluções, mas também pedras naturais, por exemplo, ou betão. E o betão aqui é uma das grandes vantagens, mais-valias do material. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar relativamente à Easy Repair. Amplitude de temperaturas, por exemplo, Ricardo? Sim, posso falar disso, mas já agora, antes de continuarmos e falar sobre as amplitudes, posso só voltar atrás a este... Efetivamente, o que nós vemos muito, e às vezes acabamos por confundir, pelo menos a minha experiência, é que as pessoas acham sempre é uma membrana butílica ou uma membrana asfáltica, já estou habituado a ver isso. E, efetivamente não, aliás, basta olhar para esta imagem animada que conseguimos perceber que a tecnologia de adesão é totalmente diferente de qualquer uma dessas soluções mais tradicionais que estamos habituados a ver no mercado, pelo menos no mercado português, da minha experiência. Como muitas vezes as pessoas até podem dizer, é uma imagem que está algo, como é que se pode dizer? Adulterada, não é? Gostamos sempre de trazer aqui para as sessões uma amostra, não é? Por acaso eu tinha aqui o policarbonato comigo, desde já, só para fazer aqui uma pequena amostra, Diogo, se me permites. Força! Nada como mostrarmos como é que isto funciona ao vivo e a cores. Apesar de tudo, não é ao vivo mesmo, mas acho que assim retira mais um bocadinho das dúvidas, se é que as há. Pronto. Em direto, pelo menos, não é? Sim, em direto. Basta, como estão a ver, é uma fita, tem uma película protetora da parte adesiva, basta retirar a película protetora, aplicar-se o policarbonato, fazer aqui uma pressão
uma ligeira pressão, não muito mais que isto, e depois a tecnologia que vão ver é exatamente aquela. Não sei se estou a Levanta um bocadinho conseguir. mais, Ricardo, por favor. Exato. É a tecnologia mesmo aquela, como podem ver. Exatamente. Não há. E é melhor não fazer muito mais força, mas já estou a fazer uma força que não é exatamente a que se espera neste Muito tipo bem. de aplicações, não é? Estamos a falar de Muito bem. dilatações na ordem abaixo de 30 graus, por aí, e eu já estava a puxar quase a 90, mas efetivamente é o comportamento da membrana e sem dúvida que é uma mais-valia para este substrato. Muito bem, eu acrescentaria que estamos a falar aqui de um adesivo que é um misto de resinas e a grande vantagem é o facto do primário estar encapsulado. Isso não acontece muitas vezes nas soluções butílicas ou nas soluções asfálticas, onde nós teremos que utilizar, por exemplo, um primário à parte, muitas vezes. Aqui o primário está encapsulado e funciona por pressão. Confirma-me que exerceste alguma pressão sobre a membrana, Ricardo. Sim. Com a minha mão, não é que eu tenha muita força, mas foi uma ligeira pressão e efetivamente o que se pode ver é que a membrana, e continuo aqui a frisar, a membrana continua e acho que este policarbonato, pelo menos nesta zona, já não vou conseguir tirar mais. Aqui. Perfeito. Ricardo, eu acrescentaria, se calhar, a importância de termos uma superfície limpa e desengordurada. Isso é o mais importante, certo? Sim, e acaba por ser um bocadinho transversal a várias soluções e acaba por fazer parte já do dia-a-dia do pessoal mais ligado a esta área, não é? Limpar bem a superfície, garantir que está desengordurada e, acima de tudo, seca e depois fazer a aplicação tranquilamente da solução. Acho que é Muito bem, por aí. perfeito. Ricardo, relativamente a materiais, como falámos, estamos a falar de policarbonatos, vidro, metal, pedra, betão, reboco, cerâmico. Ela adere a quase todos os materiais da construção civil, inclusivamente a membranas, por exemplo, sintéticas, como TPO. E efetivamente é uma membrana excelente, até na medida da amplitude térmica, não é? Nós, por exemplo, temos alguma experiência utilizada em temperaturas de menos 40 graus, mas também utilizada em ambientes mais agressivos ao nível de raios ultravioletas e temperatura ambiente, como por exemplo o caso do Médio Oriente, Dubai, onde também temos uma delegação presente. A grande vantagem do material é essa mesmo, o primário está encapsulado e portanto nós só precisamos do rolo da aplicação, colar, limpar previamente, mas isso é algo transversal a estas tipologias de aplicações, aplicar alguma pressão. Essa pode ser exercida por um rolo, um rolo metálico de PVC para aplicar, pode ser mesmo pela própria mão, exercer pressão de forma a arrebentar o primário e aumentar a adesividade. E a seguir a adesividade que nós já vimos naquela imagem animada, na imagem do Ricardo agora mesmo e nesta imagem deste GIF. É, portanto, uma solução que está completamente testada para utilizar, por exemplo, em policarbonatos. Nós aqui temos só um certificado relativamente à membrana. Nós tivemos a necessidade de certificar a membrana para aplicação em policarbonatos e nós testámos segundo três testes. E estes três testes com estes três testes pretendíamos chegar a algumas conclusões. O primeiro teste foi o teste de durabilidade da membrana. Conseguimos perceber que a membrana aplicada, isto aqui é aplicada como conseguem perceber aqui, é aplicada em policarbonatos. A membrana consegue ter uma durabilidade expectável de 30 anos, portanto, ela consegue resistir, em testes de aging, consegue resistir perfeitamente a 30 anos de UVs, temperaturas, sem qualquer problema. É perfeitamente compatível com os materiais habitualmente utilizados em policarbonatos, não há qualquer problema e tem a capacidade elástica de acompanhar tudo o que são dilatações expectáveis, normais dos policarbonatos. Isso foi um teste realizado há pouco tempo, relativamente à membrana Easy Repair aplicada em policarbonatos, ou seja, levada ao extremo do que são dilatações num curto espaço, como é o caso deste material muito aplicado em construção metálica. Nós agora temos algumas dicas para aplicações e se calhar aqui convidava o Ricardo também a ajudar-me.
limpeza, secagem e desengorduramento são essenciais, como falámos. Muitas vezes estes materiais têm alguma gordura, alguma sujidade e precisamos manter a superfície o mais lisa possível. Digamos que a membrana adere a superfícies porosas, no entanto não pode ter elementos que sejam, digamos, facilmente retiráveis do local. Aqui, Ricardo, relativamente, nós aqui temos um gráfico onde apresentamos aqui a largura de 5 cm como largura mínima, mas nos policarbonatos não será bem assim, certo, Ricardo? Sim, Diogo, um bocadinho ir buscar o que nós já temos vindo a falar sobre o coeficiente de dilatação e normalmente quando apresentamos esta membrana mostramos este exemplo porque é o mínimo dos mínimos, é para situações muito pontuais que depende muito dos materiais que estejam no substrato. Em caso de policarbonatos não será adequado 2,5, estamos à espera de grandes dilatações e por norma convém ser um bocadinho acima de 2,5 para cada lado, como mostra aqui a imagem. A membrana de 5 cm é um bocadinho inviável para aplicações em policarbonato, derivado às dilatações que estamos à espera. E sim, é um bocadinho por aí que fazemos estas aplicações. Membrana centralizada, a junta no meio e depois mínimo 2,5 para cada lado, mas volto a referir 2,5, uma situação muito pontual, para aplicações muito pontuais, mas indo buscando um bocadinho a metodologia física e tudo o que nós somos, estamos sempre próximos do cliente e efetivamente hoje, se alguém no final desta apresentação ou durante a apresentação perguntar ao Diogo, eu tenho uma chapa, um remate, uma junta entre duas chapas, precisava de perceber se posso utilizar, o Diogo vai levar informação ao departamento técnico, eles vão dizer qual é a melhor maneira, qual é o mínimo de colagem em cada uma e o Diogo vai dizer ao cliente é assim e nunca deixamos o cliente pendurado, dizer enviar um rolo de 5 e nem sabemos se é policarbonato, se é madeira, se é o que for. Fazemos sempre esse acompanhamento e sim, mas há situações em que é possível, mas efetivamente policarbonatos acaba por ser um bocadinho enviável ao mínimo 2,5 dado as dilatações que são expectáveis. Muito bem, perfeito. Aqui até é muito interessante esta temática, porque a DS é sem dúvida alguma, até como fomos falando, é essencial. Como a DS tem exatamente o mesmo material que a Easy Repair, exatamente o mesmo material que a Easy Repair, portanto o que lhe vai dar é alguma densidade ao nível de material, ao nível de adesividade e portanto vai permitir depois que esta zona trabalhe quase como um folo e vá trabalhando e vá dilatando e voltando a contrair conforme haja necessidade e seja expectável, ou seja, o policarbonato é normal que no inverno venha a contrair, no verão venha a dilatar e teremos que ter um material suficientemente robusto para não se destruir, digamos, suficientemente aderido para não descolar e suficientemente elástico para acompanhar as dilatações como a Easy Repair. Acompanhado com a DS, tem este poder de ser muito mais elástico e de acompanhar muito mais facilmente as dilatações. Portanto, em uniões, vamos até para simplificar um bocadinho, em uniões de policarbonatos solapes, nós aconselharemos sem dúvida alguma Easy Repair com DS. Se for policarbonato com metal, uma típica ligação horizontal, ou ligação vertical, perdão, ao longo da água, digamos, de cima para baixo, nós aí a Easy Repair será mais que suficiente, como nós veremos mais à frente os exemplos sugeridos. Temos ainda algumas dicas sobre o prisma da aplicação da Easy Repair, ou seja, a Easy Repair é muito fácil de aplicar, é só retirar a película e colar, no entanto, temos que aplicar a película de forma faseada, ou seja, fazer por planos. Se nós primeiro temos um plano e depois numa cota mais elevada temos outro plano e pelo meio temos um outro plano, nós temos que retirar a película até chegar a este ponto, colar, certificamos que fica bem colado, seguidamente retiramos até este ponto, certificamos novamente que fica bem aderido e depois retiramos o restante e colamos o restante. Ou seja, convém aplicar e colar gentilmente a membrana, ajustando-a sempre a todos os cantos, de que forma aqui a não criar tensões. Este problema pode acontecer, que é um problema de ficar tensionada e ficar este local, por exemplo, exposto. O que pode não ser um problema, não é, ao longo da membrana, mas nos cantos nós teremos que fechar este local e aí sim, aí teremos que de certa forma, nos cantos, ter algum cuidado
ao fechar, e por isso é que é importante colocar gentilmente a membrana. E isto é válido porque, por exemplo, nos policarbonatos, na ligação com o painel, o policarbonato está assim e o painel está assim e vem um por cima do outro, e portanto teremos vários planos e temos que colar a membrana sempre gentilmente, ir retirando lentamente. Cá está, aqui nesta aplicação temos um exemplo de um solapo, de uma emenda de policarbonato, onde a Easy Repair foi aplicada precisamente na ligação de uma superfície com a outra, sem qualquer questão, sem qualquer problema. Sim, e já agora, se me permites, para partir um bocadinho do slide anterior que tu falaste daquela, quando temos dois planos diferentes, exatamente, agora já podes passar para o slide seguinte, era só para fazer a ponte. Quando temos dois planos diferentes, fazer uma aplicação gradual, por forma ali naquela zona dos cantos não temos que efetuar, que tensionar a membrana, e neste caso, efetivamente, a aplicação foi feita gradual. Nós convenhamos que se o cliente for novo, não tiver experiência com o material, por norma a Easy Repair é muito intuitiva de aplicar, não costumam haver questões, mas mesmo assim, se o cliente tiver alguma questão, nós estamos lá nas primeiras aplicações, se o cliente quiser, e efetivamente isto foi uma das situações onde tivemos presentes na aplicação, por pedido do cliente, sem problema nenhum, e que explicamos efetivamente que naquela zona tinha que ser feita gradualmente, e foi feito, e como podemos ver, fácil de aplicar e está ali ajustado ao canto perfeitamente. Muito bem, perfeito, Ricardo. Temos agora aqui mais uma aplicação, na mesma tipologia, provavelmente teremos um empalme ou um método de execução diferente. É importante que, por exemplo, nós aqui percebemos que a membrana passa por baixo desta calha, não é? E aqui passa por cima, porque isto é um encaixe macho-fêmea, não é? E, portanto, a policarbonato de um lado tem um encaixe macho, do outro lado tem um encaixe fêmea, e vice-versa, e, portanto, teremos que nos adaptar. Aqui percebemos que temos um remate em cada um dos lados e, portanto, sobrepõe sobre a membrana. A importância de colocar gentilmente é sempre neste ponto aqui específico, não é? A água vem de cima e temos de ter a certeza que fica bem aderido. E, portanto, é retirar a película sempre só até aqui, firmar, ter a certeza que fica bem colado, portanto, com um rolo de silicone é possível fazê-lo, e depois prosseguir na aplicação. Aqui, mais uma vez, uma aplicação normal, corrente da membrana. É perfeitamente visível que está colocado por baixo a membrana é Fisutubon 10, neste caso. Uhum. Aqui, mais uma vez, temos uma aplicação desta feita em claraboias, que são feitas de policarbonato, mas são claraboias naturais, com desenfumagem até, e basicamente temos aqui uma ligação que nem sempre é fácil de fazer. Muitas vezes é só feita com um remate metálico e, portanto, teremos que nos socorrer de uma solução que seja robusta o suficiente para acompanhar tudo o que são movimentações estruturais da cobertura e da claraboia em si, e esta membrana é o ideal para o fazer. Cá está, mais uma vez, muito simples de aplicar. Temos um remate metálico que fixa mecanicamente e depois temos uma solução por cima que não compromete, digamos, o comportamento relativamente à água. Aqui temos a membrana aplicada num sistema de ligação policarbonato-policarbonato. Não sei se tens aqui alguma coisa a acrescentar, Ricardo. Não, Diogo, efetivamente é o que temos vindo a falar, é um remate feito em metal nestas zonas, muito habitual de vermos, efetivamente normalmente não se coloca, mas é como tu dizes, acaba sempre por haver entrada à água quando batida a vento, e efetivamente se queremos uma solução que acompanhe os movimentos de policarbonato e que também, acima de tudo, também cola e tem uma aderência fantástica ao metal, é Easy Repair, não é? Que permite colar num policarbonato, colar no metal, colar outra vez no policarbonato e efetivamente acompanhar os movimentos do edifício. E pode muitas vezes ser aplicado, por exemplo, na parte de baixo, não é? No fundo do policarbonato, não é? Temos o policarbonato, que muitas vezes é alveolar, e tem aqueles alvéolos, e muitas vezes a água batida a vento tende a entrar nos alvéolos e correr para cima, e podemos, por exemplo, utilizar para fechar o fundo dos alvéolos. Eu particularmente forneço para alguns clientes nossos com esse intuito. Muito bem. Queria-vos agradecer a todos a vossa presença, agradecer-te, Ricardo, ao suporte excelente. Obrigado, na ajuda que nos deste. Eu queria também pedir-vos que nos ajudassem com o feedback relativamente aos encontros de valor. Nós temos vindo a fazer estas edições consecutivamente todos os dias, e queremos ter a vossa
a vossa ajuda e o vosso feedback é importante. Como tal, nós enviamos agora mesmo um link para o chat e pedimos-vos que nos ajudem e que nos deem o vosso feedback relativamente ao que acharam da apresentação. Queria também desejar-vos o resto de uma boa tarde, uma boa semana e fiquem bem, por favor. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Adeus, boa tarde, Ricardo.